Estamos começando Conjuntura aqui pela TV Mar, canal 25 da NET. Hoje nós vamos entrevistar 3 presidentes. Pedro Roberto de Melo Nogueira, presidente do Sindicato dos Produtores de Açúcar do Estado de Alagoas. Henrique Dantas, presidente da FENAGTUR, Federação Nacional dos Guias de Turismo. E Mário Ronaldo Brandão Filho, presidente da Sociedade Brasileira de Urologia, Seção de Alagoas. Aguarde só um instante, depois do intervalo, a gente começa as entrevistas aqui em Conjuntura. No Brasil, milhões de crianças abandonam as escolas para trabalhar nas ruas. Muitas vezes, obrigadas pela própria família ou por exploradores. Algumas adoecem e até morrem. Trabalho infantil não é legal. Uma campanha do Ministério Público do Trabalho. Toda essa beleza agora é vista e lembrada por muito mais gente. O governo incentivou a chegada de novos voos e fez Alagoas bater recorde de turismo no Nordeste. E quando o turismo cresce, a gente cresce junto. Novos hotéis e pousadas já estão aí e outros 16 estão em construção. O turismo que gera emprego e renda avança por novos caminhos, levando mais desenvolvimento para o estado inteiro, fazendo uma Alagoas mais feliz para quem vem e volta e para quem vive aqui. Governo de Alagoas. Daí a sua liberdade, pode aproveitar. Então vai, segura na mão de outra pessoa. Se der vontade, beija na boca, tira a roupa. Eu não volto atrás, não volto atrás. Vai, não perde o teu tempo, segue o teu caminho. E daqui pra frente, estou indo sozinho nessa relação. Tá todo mundo ligado. A partir de agora, aqui em Conjuntura, pela TV Mar, canal 25 da NET, a gente conversa com o médico Mário Ronaldo Brandão Filho, ele que é presidente da Sociedade Brasileira de Urologia, Seção de Alagoas. Então, Mário, bem-vindo aqui à nossa Conjuntura. Nós estamos vivendo o chamado Novembro Azul, que é uma campanha de orientação em relação ao câncer de próstata, principalmente uma campanha de prevenção. Eu pergunto, essas campanhas que são feitas anualmente, elas têm dado resultado? Tem sim, Flávio. Essas campanhas têm melhorado a consciência dos homens. Nós temos notado que os indivíduos perderam praticamente o estigma do toque retal, tem uma aderência maior ao ambulatório e, com isso, nós temos melhora na taxa de mortalidade. Então, Mário, e com relação aos sintomas, como é que a pessoa pode saber, sentir se tem câncer de próstata? Infelizmente, os sintomas da doença maligna são os mesmos da doença benigna na sua fase inicial. Então, o indivíduo que levanta muitas vezes à noite, que tem um jato urinário fino, entrecortado, faz esforço miccional, muitas vezes tem hesitação para urinar, não consegue urinar, ou às vezes tem urgência para urinar e sai andando e pingando, já molhando a roupa. Então, infelizmente, esses são os mesmos sintomas que na fase inicial do câncer da próstata eles aparecem. Por isso que existe a possibilidade de detectarmos o câncer da próstata fazendo uma avaliação anual do câncer da próstata de uma forma geral. Não existe nenhuma forma, fora o chamado toque retal, de a pessoa prevenir. Não existe, digamos assim, se estabelecer hábitos que evitem o câncer. Não. Para o câncer da próstata, nós não temos prevenção. Nós temos que diagnosticá-lo de forma rápida, cedo, porque aí a chance de cura é muito alta, acima de 90%. Em contrapartida, nos indivíduos que não são diagnosticados rapidamente, esses indivíduos apresentam em fase mais avançada, uma metastatização, quer dizer, um aumento da propulsão de tumores, pequenos filhotes de tumores para os ossos e para outros órgãos. Bom, o senhor falou agora há pouco que tem o chamado tumor benigno, não é isso? Tem o benigno e maligno. Quais são os efeitos
do tumor benigno, quais são os efeitos do tumor maligno? Um aumento benigno da próstata, ou a hiperplasia benigna da próstata, ela vai, no final de todo o processo, vai levar o homem a uma retenção urinária. Então, o indivíduo vai ficar utilizando sonda e não consegue urinar pela uretra. No entanto, esse tipo de patologia ele não mata o paciente, enquanto que o tumor da próstata pode demonstrar da mesma forma um crescimento anômalo maior, mas com risco de metástases para outras áreas do organismo. Bom, para os homens, quando há o diagnóstico do tumor maligno, né, que há a indicação de cirurgia, vem aquele grande problema para o homem, que é justamente a questão da disfunção erétil, ou seja, a perda da potência sexual. Realmente, digamos assim, é uma consequência inevitável da cirurgia o homem perder a potência sexual? Em indivíduos com idade menor que 60 anos, a situação é um pouco melhor. Mas indivíduos com mais de 60 anos, com comprometimento já de perfil hormonal, a disfunção erétil praticamente é uma rotina. E quais são as situações em que a cirurgia realmente é indispensável? Indivíduos jovens, indivíduos com menos de 75 anos de idade, indivíduos rígidos, que têm alguns detalhes como o PSA um pouco baixo, que a biópsia não atingiu uma fase mais agressiva, esses indivíduos eles têm obrigatoriamente que submeter à cirurgia. Ou, em algumas situações, quando eles realmente não querem ou que não podem, em decorrência de alguma outra patologia, de alguma outra doença mais grave, pode se submeter a uma radioterapia. Bom, o PSA, muita gente se confia no PSA, né, para evitar ir a um urologista, evitar fazer o toque retal. Dá para confiar no PSA? Olha, o PSA, infelizmente, ainda é o nosso marcador no mundo todo. Mas o PSA não tem uma especificidade muito grande para o câncer da próstata. O PSA ele aumenta com o toque retal, aumenta com a relação com masturbação, infarto prostático, prostatite, com a idade, com o tamanho da próstata e também aumenta com o câncer da próstata. Então, ele não é tão específico, ele é muito sensível, mas não é tão específico. E 20% das linhagens de câncer da próstata, eles não têm uma expressão laboratorial de PSA. Quer dizer o quê? Eles não aumentam o PSA. Então, o indivíduo está com câncer da próstata, não faz o toque retal, está com PSA baixinho e quando esse PSA vem a aumentar, praticamente ele já está com metástases. Doutor Mário, e no caso da constatação da necessidade de cirurgia de próstata, no caso de ser inevitável a impotência sexual, no caso do cidadão que está fazendo esse tipo de cirurgia, existe alguma forma de regressão que ele possa readquirir essa potência? Sim, quando são disfunções eréteis leves ou moderadas, nós podemos tratar com drogas vasoativas por via oral, com drogas utilizadas, aplicadas no próprio pênis e, finalmente, em último caso, nós colocamos as próteses penianas. Podem ser as maleáveis ou podem ser as infláveis, que são as mais modernas. E essas alternativas são custeadas pelo Serviço Público de Saúde ou não? Os planos de saúde praticamente todos custeiam. Em algumas situações consegue-se através do SUS também. Mas não é uma coisa garantida assim? Não é garantido. Pelo governo, não. Outra coisa, doutor Mário, é com relação no caso da constatação do câncer de próstata, muita gente recorre também a alternativas, aliás, a chamada medicina alternativa, usando principalmente plantas medicinais, essas coisas. Funciona isso? Olha, eu não acredito que funcione para câncer, não. Em outras situações, sim. Existem alguns chás, algumas substâncias que são utilizadas na hiperplasia benigna da próstata, que melhora a qualidade de vida do indivíduo, melhora as micções, às vezes diminui as vezes que ele levanta à noite. Mas para uma degeneração celular como o câncer, eu não acredito, a Sociedade Brasileira de Urologia também não sugere que seja feito esse tipo de tratamento. Bom, de modo geral, as avaliações que são feitas, as estatísticas que são realizadas, elas indicam que percentual de homens que vão ter, inevitavelmente, câncer de próstata. Olha, para esse ano de 2017, o Instituto Nacional do Câncer, no Rio de Janeiro, e a Sociedade Brasileira de Urologia estimam mais ou menos 61.200 novos casos de câncer de próstata. Isso seria um trapichão superlotado com homens emparelhados ali, todos com câncer de próstata. É um número muito forte.
Se estima mais ou menos 12 a 13 mil óbitos por conta disso aí. Um novo caso a cada 7 minutos. E um novo óbito a cada 40 minutos. Então, são números muito importantes, são números que o governo federal devia divulgar, não divulga, que o governo estadual e municipal também não divulgam. E nós, eu acredito que você também e os telespectadores nunca viram a campanha para o câncer da próstata, tentando a profilaxia ou tentando tratamento precoce de câncer de próstata, oriundo de qualquer esfera do governo. Qual seria a razão desse desinteresse do poder público? Eu não entendo, isso são coisas do Ministério da Saúde. Eu acredito que, do ponto de vista financeiro, ficaria muito caro se fazer uma campanha dessa. No entanto, nós precisamos mostrar para a população que o câncer da próstata tem uma incidência maior do que o câncer da mama. O câncer da mama, nós estamos vendo propagandas do governo federal, propagandas outras, e câncer da próstata ninguém fala. Não fala de câncer da próstata, não fala de câncer de pênis, que no Brasil hoje amputa-se mais ou menos 1.000 pênis por ano, que em Alagoas em 2007 a 2009 eu capitaneei um trabalho em que eram amputados um pênis a cada 13 dias e meio, quer dizer, mais de 2 pênis por mês. Não se fala de disfunção erétil, que no Brasil nós temos 52% da incidência de disfunção erétil, incontinência urinária, que é uma doença trágica, 25%, pedra nos rins. Os pacientes perdem os rins porque tem essas pedras, tem mais de 10, aqui em Alagoas são quase 15% dos indivíduos. Se nós fizermos uma conta em 3 milhões de habitantes, quantos pacientes tem, quantos pacientes que irão perder a função renal. Mas nada disso é falado. Ok, muito obrigado ao médico Mário Ronaldo Brandão Filho, ele que é presidente da Sociedade Brasileira de Urologia, seção de Alagoas, pela sua participação aqui em Conjuntura. Vamos agora ao intervalo, a gente volta daqui a instantes. No Brasil, milhões de crianças abandonam as escolas para trabalhar nas ruas. Muitas vezes, obrigadas pela própria família ou por exploradores. Algumas adoecem e até morrem. Trabalho infantil não é legal. Uma campanha do Ministério Público do Trabalho. Toda essa beleza agora é vista e lembrada por muito mais gente. O governo incentivou a chegada de novos voos e fez Alagoas bater recorde de turismo no Nordeste. E quando o turismo cresce, a gente cresce junto. Novos hotéis e pousadas já estão aí e outros 16 estão em construção. O turismo que gera emprego e renda avança por novos caminhos, levando mais desenvolvimento para o estado inteiro, fazendo uma Alagoas mais feliz para quem vem e volta e para quem vive aqui. Governo de Alagoas. Você sabe o significado dos 5 R's da educação ambiental? Fique sabendo. 5 ações para um futuro melhor. 5 práticas para uma vida sustentável. Essa história teve início nos anos 70 do século passado, quando as questões ambientais começavam a preocupar muita gente. Assim, criou-se o conceito dos 3 R's. O primeiro R é reduzir. Isso mesmo, reduzir o consumo, comprar só o necessário e escolher produtos com maior durabilidade. O segundo R é reutilizar, ou seja, usar um produto mais de uma vez para outro fim. Quer um exemplo? Quando acabar o doce de um pote de vidro, você pode usar a embalagem para guardar outra sobremesa.
O terceiro R é reciclar. Nem todo material pode ser reciclado, mas o plástico, o metal, o papel e o vidro, por exemplo, podem ser separados e transformados outra vez pela indústria, diminuindo a extração de matéria-prima da natureza. Mas o tempo foi passando e pesquisadores e ambientalistas viram a necessidade da colaboração de mais 2 R's. O quarto R é recusar. Sim, recusar produtos fabricados sem respeitar a natureza ou que prejudiquem o meio ambiente. E por fim, o quinto R, o R de repensar. Precisamos sempre refletir sobre os nossos hábitos de consumo e adotar práticas sustentáveis. Os 5 R's são ações e práticas para um mundo melhor. Fique sabendo! Estamos de volta com Conjuntura, aqui pela TV Mar, canal 25 da NET. Daqui a pouco nós vamos conversar com Pedro Roberto de Melo Nogueira, ele que é presidente do Sindaçuca, o Sindicato dos Produtores de Açúcar e Álcool do Estado de Alagoas. A partir de agora, nosso entrevistado é Henrique Dantas, presidente da Federação Nacional dos Guias de Turismo. Henrique, bem-vindo aqui à nossa Conjuntura. Como é que foi a caminhada de um alagoano conseguir ser presidente de uma entidade tão importante do segmento turístico aqui no Brasil, como a FENABTUR? Bom, Flávio, é um trabalho que a gente vem realizando já há um certo período, desde 2000, entre 2009 e 2010, quando nós assumimos o Sindicato dos Guias de Turismo do Estado de Alagoas. Um trabalho dinâmico, um trabalho que visa combater o exercício legal da profissão, que é amplamente desrespeitado, a valorização desse profissional no nosso território, em Alagoas, e principalmente a nossa função foi também, que tomou destaque nacionalmente, foi de capacitar, de requalificar esse profissional que atua no mercado atualmente. Henrique, quantos guias registrados tem no Brasil? Atualmente, hoje, inclusive nós fizemos uma busca na última sexta-feira, nós temos 20.027 profissionais cadastrados no Ministério do Turismo através do Cadastro, né, que é uma plataforma que o Ministério do Turismo dispõe, onde ele reconhece todos os profissionais que podem atuar no território nacional. Em Alagoas, nós temos aproximadamente 480 profissionais já credenciados, podendo atuar em nosso território. Esses problemas que você citou agora há pouco em relação à atividade do guia, eles são, de maneira geral, no Brasil inteiro? Alagoas, por exemplo, tem problemas diferenciados? Não, na verdade é um problema que a gente vê, acontece não só no estado de Alagoas, como eu frisei, mas também em todo o território nacional. A prática do exercício ilegal da profissão, ela cada vez mais, na verdade, vem ampliando, porque existe uma ausência do poder público em realizar um trabalho, principalmente de ordenamento e controle. Então, o que é que faz isso acontecer? Né? A falta de fiscalização, essa ausência, ela termina estimulando as pessoas, Flávio, irem ao mercado de trabalho sem buscar a sua qualificação. Hoje, para se tornar um profissional de turismo, ele passa por uma capacitação, uma qualificação de 1 ano e meio, são 800 horas onde esse aluno, para se tornar um profissional, ele precisa estar sempre trabalhando todos os aspectos econômicos, históricos, geográficos do destino que ele se pretende atuar. E como é que a pessoa pode obter essa capacitação, essa formação de guia de turismo? Hoje nós temos várias instituições de ensino, não só no estado de Alagoas, como no Brasil, mas também a gente tem uma preocupação enorme, Flávio. Nós temos instituições aptas, idôneas, que trabalham seriamente na formação desse profissional, mas também por uma ausência de fiscalização e de controle até do próprio Ministério da Educação. Hoje nós temos instituições preparando profissionais com apenas 300 horas. Isso não é suficiente para deixar o profissional apto a atuar no mercado de trabalho. Então, além da questão que eu frisei para você, da gente combater o exercício legal da profissão, a gente também vai lutar pela categoria nacionalmente com o intuito de restabelecer, não é, uma plataforma que dê condições desse profissional estar apto totalmente para o mercado de trabalho. Bom, e como é que a pessoa que quer procurar o serviço, precisa buscar o serviço de um guia de turismo, essa pessoa pode saber se o guia é ou não um profissional registrado? Hoje nós temos uma plataforma oficial
que é o Cadastro. Essa plataforma, a pessoa pode digitar o endereço eletrônico, até por meio do próprio site do Ministério do Turismo, onde o Cadastro, ele não só ele tem um cadastro dos profissionais guias de turismo, ele tem todo o cadastro de todos os prestadores de serviços que atuam no setor, certo? Então, qualquer turista que, porventura, não venha por meio de um pacote turístico que ele tenha comprado na internet ou em qualquer agência, ele que deseja apenas chegar em Maceió e contratar um profissional guia de turismo em Maceió, Alagoas, em qualquer parte do Brasil, ele pode consultar o Cadastro e lá ele vai encontrar um link que vai estar dizendo prestadores de serviço turístico. E lá ele vai encontrar o guia de turismo. Ele clicando lá, ele vai filtrar a informação, vai botar o estado que ele deseja e ele vai conseguir achar um profissional credenciado, onde vai estar um endereço de e-mail, telefone de contato e a foto até do profissional do qual vai prestar esse serviço que ele escolher. E qual é a responsabilidade do profissional de guia de turismo, aliás, o guia de turismo profissional junto ao cliente? Muitas, Flávio, são muitas, né? Hoje, quando a gente fala dessa qualificação, a gente trabalha muito a questão da ética. A gente, muitas das vezes, até como ser humano, independente da atuação de qualquer que seja a profissão, a gente esquece dos nossos deveres, só consegue enxergar os nossos direitos. O profissional, o guia de turismo, ele tem uma responsabilidade porque, como todos já citam, ele é um embaixador daquela cidade, daquele estado. Então, você imagina o papel do embaixador, é de receber bem, de tratá-lo bem, de trazer informações de todos os aspectos no momento dos atrativos naturais, na questão da oferta de indicações como bares, restaurantes, a questão também cultural, que ainda não é tão valorizada em nosso estado. Então, o desafio desse profissional, ele está à disposição do cliente e, acima de tudo, atingir expectativas do cliente, né? Realizar realmente os seus sonhos, que é o turista, muitas das vezes, a gente esquece que ele planeja, às vezes, uma viagem com um ano de antecedência. Então, não é cabível ele chegar a um destino e não conseguir realizar todas essas expectativas. Então, esse profissional, ele está apto justamente para atingir todas as expectativas do turista. De modo geral, Henrique, o que é que o turista mais ressalta de positivo aqui em Alagoas? As nossas belezas naturais, não é? Mas também eles reclamam muito, Flávio, foi até pertinente seu questionamento, o porquê da gente não valorizar a nossa cultura, não é verdade? O primeiro motivo que traz o turista a Alagoas é justamente as nossas belezas naturais. O segundo é a nossa gastronomia. Mas nós sabemos que o estado de Alagoas tem uma questão histórica cultural muito forte que ainda não é trabalhada. Então, muitas das vezes o turista, quando ele chega aqui, ele foi atraído pelo atrativo natural, mas ele não quer só isso. Então, ele começa a questionar o porquê de não se realizar um sítio tour caminhando pela cidade de Maceió, o porquê de não fazer um sítio tour caminhando pelo bairro histórico de Jaraguá, o porquê de não contemplar um tour gastronômico pelos principais bares e restaurantes que a cidade tem. Então, às vezes, fica a desejar a nossa oferta. Mas isso a gente está trabalhando para poder reverter em parcerias que nós estamos tentando com a Prefeitura Municipal de Maceió, através da Secretaria do Município. Mas qual é, Henrique, a crítica principal que o turista faz? A crítica principal ainda é a questão da oferta, né, de serviços diferenciados. É aquilo que eu te falei. Nós temos uma equipe muito boa à noite, se esforçando para trazer uma noite diferenciada para o turista, mas a gente, por exemplo, à noite, a gente fica a desejar de boas ofertas. Muitas das vezes, o que tem não atinge a expectativa do cliente. O cliente, então, ele reclama, Flávio, que a gente poderia ter uma oferta maior de serviços, não é? Por exemplo, o pessoal reclama muito que nossas lagoas elas não são contempladas. Nós somos uma cidade balneária onde não existe ainda uma oferta de serviço específico, como passeios de lanchas diário, que possa fazer, inclusive, passeios de meio turno, que ele possa sair do hotel de manhã, possa voltar meio-dia ou vice-versa pela tarde. Então, isso é que a gente precisa melhorar um pouco a imagem do nosso destino, que é muito forte. Bom, alguns empresários aqui de Maceió reclamam de que vocês, guia turístico, levam durante o dia o turista para fora da cidade, só voltam com eles à noite. O que é que você diz a respeito disso? É importante essa sua pergunta porque, Flávio, o guia de turismo ele é um prestador de serviço autônomo. Não é? Ele não é um profissional que é contratado, que é regido pela CLT. Então, ele segue as normas da empresa.
O guia de turismo, ele só executa o que a empresa define. Para você entender melhor, e os telespectadores, o guia de turismo, quando chega na agência para executar uma atividade diária, ele já recebe uma programação já estabelecida pela agência. Então, não é o guia de turismo que tem o poder de definir para onde ele vai levar esse turista. Então, muitas das vezes... são as empresas receptivas. As agências receptivas. Então, existe uma imagem equivocada desse profissional. Ele nada mais é do que um executador de tarefas que é pré-estabelecidas para ele executar. Então, quando os empresários dizem que os guias de turismo levam apenas para determinados locais, não são eles que têm esse poder de decisão. Infelizmente, existem acordos econômicos que forçam a esse pensamento e quem leva a culpa geralmente é o profissional. Ok, nós agradecemos a participação aqui em Conjuntura de Henrique Dantas, que é o presidente da FENAGTUR, Federação Nacional dos Guias de Turismo alagoano, que conquistou esse cargo há poucos dias e é mais um. Nós já temos o ministro do Turismo, temos o presidente da FENAGTUR e estamos para ter o presidente nacional da ABAV, que está muito cotado, o empresário Carlos Palmeira, que é inclusive presidente da ABAV aqui de Alagoas. Vamos agora ao intervalo, daqui a pouco a gente volta com Conjuntura entrevistando Pedro Robério de Melo Nogueira, que é presidente do Sindicato dos Produtores de Açúcar e Álcool do estado de Alagoas. No Brasil, milhões de crianças abandonam as escolas para trabalhar nas ruas. Muitas vezes, obrigadas pela própria família ou por exploradores. Algumas adoecem e até morrem. Trabalho infantil não é legal. Uma campanha do Ministério Público do Trabalho. Toda essa beleza agora é vista e lembrada por muito mais gente. O governo incentivou a chegada de novos voos e fez Alagoas bater recorde de turismo no Nordeste. E quando o turismo cresce, a gente cresce junto. Novos hotéis e pousadas já estão aí e outros 16 estão em construção. O turismo que gera emprego e renda avança por novos caminhos, levando mais desenvolvimento para o estado inteiro, fazendo uma Alagoas mais feliz para quem vem e volta e para quem vive aqui. Governo de Alagoas. A vida app é brincar na chuva, mas também é ser atendido com agilidade. Ter uma vida app é jantar com quem você ama, mas também é contar com a maior rede pediátrica do Norte e Nordeste. Ter uma vida app é ganhar vários likes e também usar tecnologia de ponta para diagnósticos precisos. Ter uma vida app é ser feliz e cuidar do sorriso. Para ter uma vida app, faça a App Vida. A App Vida faz bem para você. Nosso último entrevistado nesta edição de Conjuntura, aqui pela TV Mar, canal 25 da NET, é o empresário Pedro Robério de Melo Nogueira, ele que é o presidente do Sindicato da Indústria do Açúcar e do Álcool do estado de Alagoas. Presidente, bem-vindo aqui à nossa Conjuntura. Bem, o setor sucroalcooleiro aqui em Alagoas está passando talvez pelo pior problema, aliás, pela pior crise de toda a sua história. O que levou a essa situação? Para escolher o período mais recente, que a gente possa qualificar com fatos que sejam mais conhecidos do público,
nós elegeríamos 2008, a crise internacional financeira que o mundo viveu, e ela atingiu ao setor, chamado setor sucroenergético, de forma nacional, onde Alagoas integra. Por que isso? Os nossos financiamentos, de muitos anos para cá, são feitos à base de captação externas, lastreado nas exportações de açúcar. É com esse mecanismo que a gente conseguia prazos mais longos de financiamento, 3, 4, 5, até 8 anos. Com esses recursos se renovava canaviais, se investiu em fábricas, mecanização agrícola, irrigação e tudo mais. Com a crise financeira de 2008, esse fluxo se interrompeu e passou-se a viver dos financiamentos chamados de curto prazo. Aquilo que o banco financiava o açúcar a produzir, ele passou a financiar o açúcar no porão do navio. É o que nós chamamos o financiamento da mão para a boca, né? E isso começou a apertar o fluxo de caixa das empresas. Logo numa sequência quase que imediata, nós passamos a enfrentar um outro problema, porque isso atingiu a vertente do financiamento das exportações de açúcar. O principal, ou a metade das canas do Brasil, e quase que 40% das canas de Alagoas, são destinadas à produção de etanol. Então, na sequência desse mega problema que atingiu o financiamento pela vertente do açúcar, surgiu o congelamento de preços do governo, no final do governo Lula e todo o primeiro período do governo da presidente Dilma Rousseff, que para controlar a inflação de forma artificial, congelou o preço da gasolina. Como o etanol é digamos assim, um concorrente da gasolina no que diz respeito a preço, pelo fator energético, o etanol ficou compulsoriamente tendo que ser também congelado, sendo um produto de gestão empresarial privada, submetido à inflação de custos, salários, enfim, toda a estrutura de inflação decorrente com o preço congelado durante 8 anos. Então, isso se somou à crise financeira internacional e, para não ficar só nisso, que é muito pouco, veio 3 anos sucessivos de seca. Nunca aconteceu na zona da Mata Canavieira. Há 60 anos não se tem diagnóstico de secas tão intensas e seguidas. De forma que isso nos levou, o setor sucroenergético nacional viveu a crise dos primeiros movimentos que eu me referi, mas na seca a Alagoas ficou sozinha nesse episódio. Daí eu posso lhe assegurar que na crise do setor sucroenergético nacional, Alagoas é seguramente o pior case, é o pior caso. É que tem sofrido os maiores efeitos, pode-se dizer. Seguramente. Qual a situação hoje das empresas aqui do Estado? Quantas empresas existem, né, produtoras de açúcar e de álcool, e quantas estão operando nessa safra? Nós, também um passado recente, de uma década, nós tínhamos quase estabilizado um parque de 23 unidades industriais. Esse parque hoje, tomando por base a safra que terminou e a que está começando agora, nós estamos aí com 18 unidades. 5 unidades paralisaram no meio do caminho, e dessas 18 que estão operando, ainda o volume de cana que sobrou dessas secas e dessas crises, é possível que nós tenhamos dificuldade. Todas elas estão com ociosidade muito grande, né? Porque todas elas têm uma capacidade industrial muito acima da cana disponível. Então, nós temos hoje operando 18 unidades, mas para um volume de cana que talvez não fosse preciso ter as 18 operando. Elas precisam ser operadas por razões, enfim, locais, de logística, de que às vezes a cana que existe fica muito longe, elas operam em condições precárias, mas na verdade Alagoas precisa ter uma reflexão sobre o tamanho, a quantidade de unidades versus o potencial de cana que pode ter. Bom, várias dessas empresas tentaram por algum tempo, cerca de 2 anos, tentaram uma operação de crédito no exterior em condições, segundo estava sendo colocado, de dar uma estabilidade
a esse segmento, principalmente essas empresas que estavam pretendendo, e não deu certo. Por quê? Essa operação foi uma criação quase que alagoana, eu posso falar com muita propriedade, eu fui coordenador da tentativa dessa operação. Quando se escasseou os chamados financiamentos de longo prazo, nós identificamos que existia no Brasil, no governo brasileiro, uma agência seguradora que segurava riscos, né? Então, nós procuramos essa agência. Primeiro, conseguimos uma trade que admitiu comprar 6 anos na frente de açúcar das nossas chamadas cotas preferenciais, que são as cotas específicas só para o Nordeste, que nós exportamos para os Estados Unidos e para a União Europeia. É digamos assim, é um filé no movimento de exportações de açúcar no Brasil e que isso é prerrogativa de produtores do Nordeste. Nós conseguimos uma trade que comprasse 6 anos na frente, conseguimos um banco que antecipasse essa compra, para tanto o banco não quis correr o risco de 6 anos, obviamente, das empresas alagoanas, é quando entraria o seguro. O seguro não era um seguro de crédito, ou seja, se a usina não pagasse, o seguro pagaria. O seguro era para assegurar que as usinas operariam, porque as usinas operando, o açúcar seria entregue. Essa operação começou há 2 anos atrás e praticamente malogrou há 2 meses atrás por conta de que essa agência do governo passou a analisar essas operações sob o prisma de risco de mercado e começaram a surgir inúmeros processos de recuperação judicial no setor. As secas foi ficando mais marcante na atividade e, com isso, ela entendeu que era um risco que ela não queria correr. Essa operação, ela percorreu 3 presidentes da República, não o presidente Lula, o presidente Dilma e o presidente Temer, todos eles asseguraram que ia fazer essa operação, porque era uma operação muito criativa, nossa, pelo fato de que ela não sacava recursos do orçamento tão não tinha dinheiro desequilibrado, público, né? Não tinha dinheiro para socorrer no orçamento, ela não comprometia nenhum processo do ajuste fiscal brasileiro, era uma operação até muito engenhosa, muito criativa e proporcionaria que o Estado voltasse a plantar cana e voltar à sua safra historicamente atingida. Mas, infelizmente, hoje, das 4 unidades que tentaram no início, hoje tem uma única unidade que ainda está tentando se valer dessa operação com muita dificuldade. Bom, pode-se dizer que o fracasso dessa operação gerou o pedido de recuperação judicial de 7 empresas, de 7 usinas? É possível que haja uma correlação direta pelo fato de que, se você imaginar o seguinte, do ponto de vista empresarial e de gestão, Alagoas saiu de 27 milhões de toneladas de cana para 18 e talvez 15 nessa safra. Então, nós estamos operando com metade do potencial que o Estado sempre teve. Ora, se você tem menos cana, você tem menos produção final, tem menos receita, menos capacidade de pagamento. Só se resolve esse problema plantando cana. Não existe no Brasil disponibilidade para financiamentos para plantio de cana. Então, essa operação viria a suprir essa necessidade. Com a ausência da operação e com a safra e a produção e a receita resumida, essas empresas tiveram um asfixiamento financeiro muito grande para poder saldar os compromissos operacionais de almoagem e mais os compromissos bancários e financeiros que elas assumiram. Daí, acredito que a posição que elas encontraram de fazê-lo teve relação direta com a inexistência desse aporte de capital que era esperado por essa operação. Quais são, Dr. Pedro, os efeitos desse pedido de recuperação judicial por parte de 7 empresas junto a fornecedores, principalmente trabalhadores? Alagoas tem um trauma recente de associar recuperação judicial com paralisação de empresa. Primeiro caso, num grupo muito grande que pleiteou a recuperação judicial e logo depois pediu a falência.
Depois, mais 2 empresas pediram recuperação judicial e não operaram. Depois teve uma terceira que pediu e está operando. E agora essas 7 empresas que pediram e estão operando. Então, o que isso significa dizer? A recuperação judicial é para isso. É a empresa se proteger dos compromissos que ela não pode saldar, não operacionais, para operar. Nesse sentido, essas empresas recentes que pediram recuperação judicial estão todas operando, as 7 empresas estão operando e querem manter o compromisso com os trabalhadores e com os fornecedores de cana corrente assumidos, né? De forma que não haja solução de continuidade, até que, com uma reorganização financeira, ela possa de novo plantar cana e aumentar a sua safra e voltar à sua vida normal. Mas no primeiro momento, e está sendo verificado já, as 7 empresas que pediram operação estão operando. Não estão operando a uma capacidade que seria ideal, mas estão operando. Então, há que se esperar que os trabalhadores e os fornecedores de cana, é o que se espera, não sofram com esse movimento. Quais são, doutor Pedro, as perspectivas do setor a médio prazo? A médio prazo, o que nós temos é o seguinte: aí voltamos a depender novamente do governo federal. Está sendo implementado pelo governo federal, começou há um ano passado e exatamente a semana passada esse projeto de lei foi entregue ao Congresso Nacional, um programa chamado RenovaBio. Depois do Proálcool, de 40 anos atrás, e depois da estagnação do setor de 2010 para cá, é o que existe de mais novo e é a salvação para o etanol. Porque o etanol, volto a dizer o que disse no início, representa 40% das canas do Brasil. Então, é quase a metade do setor sucroenergético nacional. Esse novo caminho que está sendo encontrado para o etanol, seguramente será a salvação, porque é uma forma de garantir um mercado para o etanol, independente desses humores governamentais de preço de etanol. E como esse milagre acontece? Ele não é subsídio, ele não é preço tabelado e ele não é socorro através do orçamento. É tão somente o reconhecimento do valor do etanol na descarbonização da atmosfera. Então, o etanol terá um valor pela capacidade que ele tem de descarbonizar a atmosfera e a contribuição para o efeito estufa. Isso dá-se-á por uma imposição que as distribuidoras de combustíveis terão que adquirir um certo volume obrigatório de etanol como contrapartida ao fóssil que polui. Isso, por um cenário de 30 anos, que é o que o programa prevê, é o suficiente para o etanol definitivamente, pelas linhas de mercado e em sintonia com esse movimento mundial em defesa do desaquecimento global, o etanol definitivamente ocupar esse espaço, que é o espaço para o qual não foi o espaço que ele foi criado, porque ele foi criado em defesa da balança de pagamentos para o choque do petróleo em 1973 e 78. Agora não, agora o apelo do etanol é o apelo ambiental, é o apelo da sustentabilidade. Por isso que nós acreditamos, é um projeto de lei, era para ter sido uma medida provisória, o governo hesitou muito nesse momento conturbado da política do governo momentânea, terminou a hesitação do governo, indicou que um parlamentar apresentasse o projeto, que é o RenovaBio, que é o mesmo projeto que o governo teria que ter feito por medida provisória. Ele começou a tramitar esta semana. Eu estou indo a Brasília exatamente a uma mobilização do setor para que esse projeto receba o carimbo de urgência constitucional. Se isso for conquistado, com o apoio das lideranças de todos os partidos, que é o que nós estamos imaginando, é possível que até o final do ano nós tenhamos ele aprovado na Câmara dos Deputados. E em janeiro, fevereiro, no Senado Federal, e aí ele entra no processo de implementação. Aí, seguramente, eu posso lhe dizer que é o maior movimento em defesa de um combustível renovável que nós vamos conhecer no mundo. E a propósito de etanol, como é que vocês avaliam digamos assim, esse conflito com a importação do etanol que tem ocorrido com alguma frequência? A importação do etanol, ela não deve ser encarada de uma forma xenófoba, ser contra por ser contra.
O que nós identificamos, e aparentemente conseguimos que o governo tomasse uma iniciativa racional, era que os Estados Unidos começam a apresentar um excesso muito grande de disponibilidade de etanol do milho. Por conta de uma valorização do milho para a alimentação, o etanol de milho perdeu o valor, ficou muito barato e a China fechou a entrada desse etanol, a Europa fechou a entrada desse etanol e o Brasil abriu as portas para esse etanol de forma completamente descontrolada. Esse etanol entra no Brasil por uma questão de logística pelos portos do Nordeste, inundam nosso mercado e faz com que o nosso produto doméstico não seja vendido, ou pelo menos seja vendido a posteriori. Entrou de janeiro para cá um volume de etanol quase igual à produção do Nordeste, de uma só vez. O que nós conseguimos do governo foi que houvesse uma disciplina. O governo estabeleceu uma cota em 2 anos de 1 bilhão e 200 milhões de litros, sobre o qual esse é isento de imposto, e a partir desse volume o exportador ou o importador pagaria um imposto de importação de 20%. Acreditamos que com isso aí nós consigamos equilibrar o sistema, ou seja, o etanol que vai ser importado é o que se precisa. E o que era apenas especulação americana, ele começa a ser coibido com esse imposto. Doutor Pedro, para finalizar, como é que se explica que grupos alagoanos têm se dado muito bem nessa exploração de açúcar, produção de açúcar e álcool fora de Alagoas, e aqui a gente esteja vivendo essa crise tão séria? Bom, primeiro, as coisas não são totalmente lineares. Esses grupos que se instalaram, esses grupos alagoanos que se instalaram ou que se expandiram para o Centro-Sul, eles estão vivendo as dificuldades do setor nacional a que eu me referi no início. A diferença entre produzir no Centro-Sul e produzir em Alagoas, do ponto de vista edafoclimático, a diferença é abissal, é muito grande. Esses grupos foram para essa região e cabe um registro muito positivo em favor deles. Eles não transferiram a operação de Alagoas para o Centro-Sul. Eles ampliaram a operação de Alagoas no Centro-Sul. O CNPJ continua alagoano, não é? E eles fizeram isso porque Alagoas tinham encontrado todas as fronteiras agrícolas em bases econômicas de produção de cana em Alagoas. Encontraram uma oportunidade, num momento muito saudável que o setor estava vivendo no Brasil, eles se expandiram para o Centro-Sul. Mas eles não reduziram ou não eliminaram a operação de Alagoas e apenas potencializaram aquilo que eles não estavam conseguindo potencializar em Alagoas. A diferença momentânea deles estarem melhor lá, nesse momento, do que aqui, é a seca. Esse é o fundamental. Nesse momento, para esses grupos, sim. Tá ok. Nosso muito obrigado a Pedro Roberto de Melo Nogueira, que é presidente do Sindicato da Indústria do Açúcar e do Álcool do Estado de Alagoas, pela sua participação aqui em Conjuntura. Nosso obrigado também a você, telespectador, por nos acompanhar.